Galera, o cenário vai esse aí. Felizmente, o Fluminense hoje perde uma partida aí pro Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, time que vinha aí de 5 derrotas e um empate. Empate contra o América Mineiro e 5 derrotas. Aí você vai falar assim, pô, mas Vilela, o time reserva. A gente vai se basear agora, tudo que se for falar aqui vai ser, quarta-feira, time reserva. Beleza, tudo bem. A gente pode ter esse foco, né? Se eu começar a falar só no jogo de quarta-feira, botou o time reserva, o time não jogou absolutamente. Tinha aterro, né? Pelada, time de pelada hoje. Mas a gente tem que focar na quarta agora, bicho. É o que vai ser. Agora, a gente vai agora falar desse jogo que foi horroroso. O jogo contra o Cuiabá, uma partida devasta, num calor desumano. Teve a expulsão do Martinelli, que pode ter atrapalhado, realmente, mas será que se o Martinelli tivesse em campo, o Fluminense teria vencido o jogo? É a pergunta que eu falo para vocês. Será que se o Martinelli tivesse ficado em campo, o Fluminense teria feito? O Fluminense até com ele em campo não estava fazendo nada, não tinha nada. Não teve pedido. Vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, eles tiveram 61% de posse de bola, que não é comum, né? Não é comum nós termos mais posse de bola nos jogos do Fluminense, menos posse de bola. Então eles tiveram 61%, nós tivemos 39%. Para começar por aí. Então, vocês observem, né? Eles tiveram 16 finalizações, o Fluminense teve 7. 16. Só que das 16, 6 no gol. Fizeram 3 gols. Nós tivemos 2 no gol. Né? E esse foi o cenário que o Fluminense apresentou hoje. A escalação reserva, ok. A gente vai jogar. Não vou condenar o Diniz em relação à escalação, mas aí eu realmente estava mais esperançoso em relação ao jogo de hoje. Eu acho que o time, eu até comentei que o time do Fluminense reserva é um time que muitas vezes que nós tivemos ao longo dos anos aí, times piores que esse time reserva. Só que esse time reserva hoje não apresentou absolutamente nada. Apresentou absolutamente uma vergonha no estádio. Eu fico triste, cara. Esses jogos assim eu fico triste, especificamente por causa do torcedor que vem aqui pela primeira vez. Tínhamos aqui torcedoras, crianças, famílias pela primeira vez, pessoas que viajam 500, 600 quilômetros. O pessoal veio de Sinop, várias crianças para ver esse jogo. Eu acho isso um desrespeito. Eu acho isso um desrespeito, né, com o torcedor, né? Aí vai falar assim: ah, mas o time não é ruim do Cuiabá. Bom, tá vindo de 5 derrotas e um empate. O Flamengo perdeu também de 3, mas estava com o time reserva também. E aquela história que tem alguns torcedores do Fluminense que falam: não, vamos lutar pelo brasileiro. Galera, não vai conseguir. Não vai, já vem falando sistematicamente isso. Não tem força para conseguir o brasileiro. Eu posso queimar minha língua, mas não acredito que eu vá queimar minha língua. Eu vou a todos os jogos, não tem problema, vou todos ir. Mas a minha meta em relação à brasileira é ficar dos 4. E é uma tragédia, você está ali. Essa é a minha meta. Eu não acredito que o Fluminense ganhe. É muito irregular, perde jogos horrorosos, aí quando bota reserva, às vezes, né? A gente às vezes imagina que tem 2 times, mas às vezes parece que realmente não tem. E todo mundo com a cabeça. Parece que esse jogo aqui estava todo mundo aqui, mas jogou com a cabeça em quarta-feira. Mas todo mundo, todo mundo. Eu acho que ninguém estava com a cabeça aqui. Só que é foda, porque as pessoas que vêm aqui, vou falar para vocês uma coisa, estou acostumado a viajar, o amor dessas pessoas é absurdo. Vem pessoas de tudo que é canto do estado, né? Às vezes de outro estado também. Viaja 4, 5, 6, 7, 8 horas de viagem para ver esse time, louco. Porque o que faltou para esses jogadores? Jogar com postura, jogar com vontade. Eu não vi vontade. Eu não sei se você eu estou errado. E eu não vi vontade. Assim, cara, a gente não pode levar esse ambiente. Eu vou falar sobre esse jogo de hoje porque tem que falar. O pós-jogo é do jogo do Cuiabá, mas a gente não pode levar isso aqui para o jogo de quarta. Quarta é outro jogo, né? Quarta não pode ter envolvimento com esse jogo, pelo amor de Deus também, né? Não dá, mas a gente tem que falar quando a gente jogar com o time reserva. Eu, por exemplo, preferia que tivesse jogado com esse time contra o Vasco, que aí perdia, a gente falava, cara, joguei com o time reserva. Por isso. Aí bota esses caras aí e tal, reserva, tudo bem. E agora, eu achei que eles, como reserva, jogadores que postulam uma vaga de titular, iriam jogar com mais vontade. Eu achei que o time do Fluminense ia jogar com mais vontade. Eu estava confiante. Eu realmente estava confiante, acreditando que o Fluminense pudesse ter aí uma vitória. Sério mesmo, eu estava motivado. Lógico, quando você vê que o Cuiabá não ganha 6 jogos, são 5 derrotas e um empate, você fala, pronto, o Robin Hood chegou. Um time reserva? Pronto. É devastado, é uma coisa desagradável, né? Eu fico com pena por causa dessas pessoas que vieram com sonhos, tiram fotos, campo, porra, vão pro hotel, tiram foto com os jogadores. E eu às vezes acho que realmente o jogador ele não tem dimensão do que ele representa, da importância dele para os torcedores. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem noção. Tem noção que no final do mês vai ganhar 400, 500, 600 mil e não tem noção da paixão que o torcedor tem. Se é um jogo contra um time pesado, um time titular, um time grande, o Fluminense perdeu, ok. Mas o Fluminense estava jogando num campo sem pressão nenhuma, zero, 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 zero.
E você vê um jogo modorrento, um jogo feio, um jogo sem qualificação, sem uma pelada, uma verdadeira pelada. E aí, aquele segundo tempo poderia ter feito aquele, poderia ter sido 4, tá? Poderia ter sido 4 se não anulasse aquele gol. Mas o que a gente leva para quarta-feira é que isso aí você tem que deletar. Isso não é o Fluminense. O que jogou hoje não é o Fluminense. E é um time de pelada do Fluminense, uma divisão de pelada do Fluminense que veio jogar aqui. Você tem que pensar dessa maneira. O jogo foi muito ruim. Muito ruim, sem nada. Sem vontade, sem tesão. Eu acho que só cumpriu tabela mesmo. Por isso que eu falo, os torcedores falam assim, pô, Vilar, a gente tem chance de ganhar o brasileiro? Não tem, não tem. Time com esse foco aí, os Libertadores, lutando aí, não tem.